Bom, gente, estou voltando aqui com a nossa segunda parte da revisão. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o conteúdo do renascimento urbano, do renascimento comercial, na Idade Média, né? Nós vamos fazer essa parte da revisão a partir desses quatro tópicos que estão mostrando aqui. Primeira coisa, esse renascimento, ele teve a ver com a revolução agrícola que aconteceu em um período da Idade Média. Essa revolução agrícola trouxe novos instrumentos e novas técnicas agrícolas. Então, instrumentos como o arado, ao invés de serem de madeira, eles passaram a ser construídos, com metal, porque a partir desse período tinha um domínio maior da metalurgia. E o instrumento de metal, ele era mais resistente do que o de madeira. Então, isso permitiu com que houvessem mudanças na plantação, né, nessa prática de plantar. E outra coisa também foi com relação às técnicas agrícolas. Uma técnica agrícola muito importante que surgiu durante essa época foi o que a gente chama de rotação trienal. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês. Olha só. Então, a rotação trienal, ela foi, ela é, na verdade, essa técnica ainda existe, né? Mas ela foi importante porque ela permitiu utilizar melhor o solo ali da região, né, onde as pessoas, onde tinham as terras cultiváveis. Como funcionava essa rotação trienal? É, a terra, né, era dividida em três partes, certo? É, em duas partes você cultivava algo e uma parte ficava descansando, né? E aí, quando você colhia daquelas duas partes que você tinha plantado, você poderia fazer uma rotação de terras. Então, você poderia pegar aquela terra que ficou descansando e uma das que você utilizou e deixar a outra que foi utilizada para descanso. Isso permitia com que o solo fosse se regenerando, tá? Então, só para fazer um esqueminha aqui, olhem só, imagine que a gente tinha uma terra desse tipo, né? Três partes aqui. Então, se eu cultivei algo aqui e algo aqui, essa parte ficou descansando. Depois que eu colhi aqui, nasceu tudo, eu colhi, vendi tudo mais, e colhi aqui também, a terra voltou a ficar vazia. Então, o que que eu poderia fazer? Plantar novamente nesse pedaço aqui e nesse que ficou descansando e deixar esse aqui agora descansando para ele se regenerar. Então, isso que é a rotação trienal e que permitiu utilizar melhor os solos ali da região, né? Fazendo com que aumentasse a produtividade e etc, tá? E aí, outro ponto agora relacionado, né, a esse renascimento urbano é que nós tivemos, então, um renascimento comercial, certo? E isso foi marcado pelo surgimento de feiras, cidades e rotas comerciais. Vamos começar pelas feiras, tá? Conforme foi tendo essa revolução agrícola, a produtividade aumentou. E aí o que que começou a acontecer? Começou a sobrar alimentos. Então, isso significa que os agricultores conseguiam abastecer o seu feudo, né? Entregar o alimento para o senhor feudal, mas ainda assim sobrava alimento. E aí o que que eles pensaram? Bom, a gente pode começar a vender esses alimentos, né? E aí foram sendo criadas as feiras, que eram os lugares onde esses alimentos eram vendidos, né? Vamos ver aqui na apostila, olha só. E aí as feiras, elas foram se alimentando, né, das rotas comerciais
que tinham ali próximas do continente europeu. Ao redor das feiras foram surgindo as cidades, né? E esses produtos, com o passar do tempo que eram vendidos nas feiras, eles vinham de vários lugares. Mas as principais rotas comerciais da Europa nessa época vinham do Mar Mediterrâneo. Olhem só. Na Rota Sul, atuavam comerciantes das cidades de Gênova e Veneza, que controlavam o comércio da região do Mar Mediterrâneo, por onde chegavam os produtos do Oriente. A gente tinha também uma rota do norte, né? E aí vocês podem ver aqui as rotas, né? A gente tinha uma rota aqui do norte, mas a principal era essa rota que vinha do Mar Mediterrâneo, tá? E aí o que eu falei para vocês das feiras, né? Nas feiras locais, os excedentes agrícolas eram trocados por artigos artesanais, enfim, né? Com o tempo foram surgindo também novos produtos, tá? Mas sobre esse renascimento comercial, é isso, ele está diretamente relacionado ao crescimento, ao surgimento das feiras, ao surgimento das cidades e as rotas comerciais, tá? E aí nós temos as cidades medievais, gente. Cidades medievais, elas têm algumas características bastante importantes e que a gente pode ver que ainda hoje existem na nossa sociedade, né? Como eu expliquei para vocês, as cidades, as cidades europeias, né? Principalmente essas medievais, elas começaram a surgir ao redor das feiras, mas elas também estavam ligadas à proximidade de rios, porque os rios, quando você coloca uma cidade próxima de um rio, você tem que ela ali tem mais condições, né, para poder desenvolver essa cidade, tá? Gente, eu vou pausar aqui rapidinho, só para pegar o carregador aqui do computador e eu já venho, tá? Deixa eu só pausar aqui a nossa gravação um momento, para ele não descarregar. Bom, gente, voltando aqui, coloquei o computador para carregar aqui. Deixa eu só arrumar o. Opa! O fio ali, perdão. Então, como eu estava explicando para vocês, as cidades medievais elas foram surgindo ao redor das feiras, mas também tinham cidades que iam surgindo às margens de rios. Isso porque um rio ele tem as suas margens mais propícias mesmo para a instalação de civilizações. Isso desde a antiguidade, tá, gente? E aí nós temos também um outro contexto de surgimento. Desculpa aí pelas motos, gente. É, as cidades elas poderiam surgir também dentro da propriedade de um nobre, tá? Então, de repente, tinha uma feira ali dentro da propriedade do nobre, e aí dentro dessa propriedade iam surgindo as cidades, as casas das pessoas que trabalhavam para esse nobre, também era um contexto de surgimento das cidades, tá? Outra coisa muito importante é que essas cidades que surgiam em propriedades de nobres, e na verdade acontecia em outras cidades também, os moradores tinham que pagar impostos para manter essa cidade, né? Inclusive, isso é algo que existe ainda hoje, né? A gente tem que pagar imposto para termos uma cidade de qualidade, né? Porque o imposto é voltado para isso, né? Mas essas cidades medievais, elas apresentavam alguns problemas. Um deles era a questão da violência, então os moradores muitas vezes tinham medo
sair à noite, por exemplo, né? Já que não existia iluminação naquela época, então a gente tinha a questão da insegurança, né? Violência, insegurança. E outra coisa também é a questão da limpeza, né? Eram cidades muito sujas, né? Não tinha saneamento básico nessa época, tá? E aí, tá tudo aqui, gente, na apostila. Deixa eu só retomar aqui. Então, a gente pode perceber que algumas características das cidades medievais a gente ainda encontra atualmente, né? E aí, só para mostrar para vocês sobre as cidades, ó, é a partir daqui que tá falando sobre as cidades, da página 25, tá bom? Eu vou pausar o vídeo para não ficar muito longo, e aí quando eu voltar, eu retomo um pouco esse aspecto, falo das corporações de ofício, e aí a gente fala também sobre as cruzadas e a peste negra, ok?